esse rolezinho que você tava assistindo agora no nosso intervalo aí, né? Nossa troca aqui de personagem. Tava. Tava rolando o show da Mandacaru, né? O show da Mandacaru foi. Esse show tava sendo. Foi captado aqui, né? Aconteceu todo aqui nos fundos aqui do estúdio. E esse fim de semana agora teve. Esse fim de semana agora teve agora aqui a rapaziada do Asfixia Social. A galera da Trama. O Asfixia Social veio lá de São Paulo pra cá. A galera da Trama aqui do Rio também. Aqui do Rio mesmo, aqui, a rapaziada aqui de Campo Grande, outros de Zona Norte. Também estava presente no rolê, tocando, fazendo barulho. E teve a galera do Can of Hate, que é lá de São Paulo também, tá ligado? A galera do Can of Hate, lá de São Paulo, os caras vieram e também fizeram um som também, porra, bom pra caralho. Ficou muito bom mesmo, olhar. Vamos pra nossa câmera aqui de react aqui, agora que meu monitor deixou. Eu tava esperando esse tempo todo enrolando, esperando o meu monitor funcionar, resolver funcionar aqui pra eu conseguir ativar, né, a câmera do react. Vamos lá, galera. Ó, esse daqui é o canal, mano, é Nerd Show. Esse aqui é o Nerd Show. É o motivo de tudo envelhecer. Tudo que envelhece fica amarelo. Tu não tem aquele videogamezinho que era branco e ficou amarelo? Aquele computador tem muito isso. O computador sempre fica amarelo, fica amarelado, né, com o tempo. Aqueles computadores antigos, brancos, né, que tinham. Lembra aí dos Pentium 266, 133, que seja. Vai tá ligado nisso, né? A parte de fora dos equipamentos, né, os eletrodomésticos, elas amarelavam, né? O plástico ia amarelando. E não adianta o que fazer, mano. Tu limpa, faz uma porrada de coisa ali, passa um monte de produto, mas não resolve não, mano, tá ligado? Mas vamos dar uma olhada aqui e ver se de repente aparece uma solução pra isso. Se você for no seu armário agora e abrir aquela caixa que você guarda o seu Super Nintendo lá desde 1997, ou pegar aquele seu Então, eu tenho um desse e não tá amarelado, por incrível que pareça. Se você for no seu armário agora e abrir aquela caixa que você guarda o seu Super Nintendo... Eu tenho um desse e não tá tão amarelado, ele tá meio assim, né? Aí não é amarelado pra caralho. Onde que tá amarelado é esse pedaço aqui, né? Dos controles aqui que estão mais amarelados e tal, mas o meu não, o meu tá bem cinzinho ainda. Tá um cinza mais velho, mas tá cinza. Lá desde 1997, ou pegar aquele seu tênis branco clássico lá dos anos... Agora, fita, eu tenho muita fita amarelada. Anos 90, você vai notar uma coisa bem triste. Eles não são mais brancos, né? Eles estão com um tom meio creme, caramelado, meio bege até. A sua primeira reação, claro, é pegar um paninho, colocar a veja e esfregar, achando que é sujeira ou então é gordura. Mas hoje eu vou te dar uma péssima notícia. Você não pode limpar o tempo. O que está acontecendo com a sua infância não é sujeira. O amarelo não é uma cor que o seu videogame ganhou. O amarelo é a prova criminal que o seu videogame foi atacado por um vilão invisível, a entropia. E o pior, o culpado por isso foi um agente oculto que o próprio governo obrigou a Nintendo a colocar na sua casa. Por que as coisas ficam amarelas? É isso que você vai descobrir hoje no Nerd Show. Vamos lá. Nerd Show. Canal aí é muito maneiro, mano. Puta canal bom, segue ele lá, mano. Essa história começa nos anos 90, que nem a gente falou aqui. Mas pra falar bem a verdade, o projeto da nossa história começa nos anos 70, nos anos 80 e, pra falar bem mais a verdade, lá atrás nos tempos primordiais da nossa querida Terra. Porque você sabe que o grande combustível motor da nossa sociedade moderna é o petróleo. E o petróleo, por mais que você não saiba, está presente em quase todos os aspectos da sua vida. Por quê? Você tem a gasolina, que vem do petróleo, tudo bem, mas o petróleo ele tem diversos produtos que vêm dele. E um deles, que é muito útil, é o plástico. Só que o que acontece? Antigamente a gente usava muitos produtos de ferro, de madeira, mas isso não era muito comercialmente bom, porque isso custava caro, apesar de dar uma bela de uma resistência, né? Mas os meios de produção foram evoluindo e chegou um ponto em que as fábricas queriam modelos mais baratos e formas de poder economizar. Economizar quebra, você compra mais, né? Ah, com certeza. E uma tecnologia... Essa é a lei do mercado, né, mano? As coisas não são feitas para durar, né? Esses eletrodomésticos ainda duram, né, cara? É isso que é muito louco, né? Mas não mais naquele
aquele perfeito estado, né? Aquele estado novo, né? Não existe mais, né? A tecnologia que era perfeita para isso era o ABS. ABS é aquele negócio do freio do carro? Não, eu estou falando de um plástico que provém do petróleo e que tem a maleabilidade certa, a resistência certa e com certeza o preço certo. A partir daí, o ABS começou a ser usado na indústria, tanto de televisores, micro-ondas e várias outras coisas, e também o videogame, que é o nosso ponto de apoio aqui. Mas só que tem um negócio. Você já viu como é que funciona a gasolina? Você já viu no filme de terror lá que alguém vai destruir uma casa, Babrela? Aí ele pega um galão de gasolina, joga assim, taca fogo, o negócio explode. O negócio é muito explosivo, ele é muito inflamável. Agora você imagina o governo dos Estados Unidos olhando isso aqui, né? Os governos da Europa falando assim, engraçado, esse videogame é cheio de plástico, né? E aqueles negócios de incêndio de casa, não fica meio ruim não? Porque tem uma fonte dentro do videogame que ele esquenta bastante. Se a gente deixar esse negócio, é bem capaz desse ABS que vem do petróleo, que é o negócio da gasolina, derreter, né? Ele explodir. E o tanto de mãe que não vai comprar mais nada. Não, explodido eu imagino não, mas imaginei muito do plástico ir derretendo, tá ligado? Ali por conta por conta da temperatura mesmo, da voltagem, né? Ainda mais em lugares que tem bastante oscilação de voltagem ali, né? De energia. Eu costumo ver. Eu tenho um turbo game antigo aqui, cara, que ele tem umas marcas de derretido em alguns pontos assim que provavelmente foi uma fonte, um fio, um capacitor que possa ter estourado, alguma coisa assim que aconteceu e acabou queimando, né? Acabou pegando e esquentando demais ali a parte do plástico. Né? Ele funciona ainda, ele funciona, eu consigo jogar. É um videogame que tu tem que ter um pouco de paciência quando tu vai ligar ele, porque ele demora um pouco, é igual um carro velho, né? Ele demora um pouco a pegar no tranco. E ele não ficou amarelado, porque ele é preto. Nossa senhora, eles nem pensaram que o povo ia machucar, não. O negócio é vender, né? Para sanar esse problema, eles pensaram em uma substância que com certeza podia ajudar nisso, que é o bromo. Nome bonito, garboso, parece que ele chegou de terno na sala, o Bruno entrou na sala. Pô, o bromo? Para que serve o bromo? O bromo é como se fosse uma camada que eles colocavam em cima desse plástico. Lá ele, esse bromo aí, hein? Para que serve o bromo? O bromo de terno na sala. O bromo. Aí, ó, tá o bromo aí, ó. Sala, o Bruno entrou na sala. Para que serve o bromo? O bromo é como se fosse uma camada que eles colocavam em cima desse plástico, que ele era um atenuador de incêndio. Quando começava lá dentro a gerar muito calor e isso passava pro plástico, o bromo meio que não vai ficar quente nada, deixa que o pai tá aqui, o pai resolve essa parada aqui. E aí ele disse assim, tá bom, eu tava quente, mas agora eu vou ficar mais tranquilo aqui, você pode resolver aí, seu bromo. Mas isso funcionava muito bem, né? O bromo lá é o guarda de trânsito do calor, mas tinha um pequeno problema. O bromo, ele também fazia interações com o cosmos. Ficou meio poético, mas é mais ou menos isso mesmo. A física química é meio assim complicada, mas vamos colocar em termos visuais só pra você entender. Vamos supor que tá lá o plástico, de boa, né? Na pracinha dele lá. E aí, sabe quando ele é uma pessoa muito importante que precisa fazer aquele cordão de isolamento, que a pessoa é muito famosa e o povo não pode chegar perto? É mais ou menos isso que é o bromo. Só que o que acontece? Tem um negócio que é a luz ultra... Tá confuso, não tá, mano? Ultravioleta. Sou eu que tô confuso nisso aí. A luz do sol, certo? Só que você já percebeu que quando você deixa as coisas no sol, elas tendem a ficar meio desvoltar, ficar meio assim. É porque, gente, a luz ultravioleta, eu acho que ela devia ser vai queimando, ultraviolenta, que ela é violenta pra caramba, ela detona muita coisa. Além do oxigênio também fazer várias interações com esses sistemas. A luz, o oxigênio, basicamente são aqueles boxeadores que chegam pra tentar bater nesse famoso. E o bromo tá lá, segurando, fazendo o cordão de isolamento dele. Mas tem um momento em que o bromo começa a falar assim, não, mas eu não tô ganhando tanto dinheiro assim pra ficar tomando porrada. Esse famoso que se exploda aí. E o bromo, ele começa a virar um radical livre. Ou seja, ele ficou radical, ele ficou livre, ele tá se voltando agora contra o próprio famoso que é lá, que é o plástico ABS assim, meu Deus, não façam isso comigo. E ele começa a fazer o quê? Entrar na conexão desse famoso... É um efeito químico mesmo a parada, né, mano? É por conta do material que tem dentro do plástico que é feito todo esse
todos esses eletrodomésticos ali da época, né? Eu acho que não se usa mais esse tipo de material hoje, né? Até porque também tu não vê mais esse tipo de coisa assim em cores claras, né? Branca. Tu vê, né? Um PlayStation 5 branco, né? Um Xbox branco. Um Xbox 360 ele é amarela. Ele é amarelo. Eu já vi alguns amarelados já. Né? É difícil, mas já vi. Né? É porque também tem muitas partes que são feitas de metal, né? E são feitas ali de chapas, né? Não sei se de alumínio. Esse plástico e mudar a composição química disso. E o que acontece? O bromo se solta, se liga com o plástico e cria como se fosse uma cicatriz molecular. Pô, induz vômito o gás do bromo, mano. Caralho. Meu Deus, está cheio de cicatrizes. Sim, e essas cicatrizes têm até um nome chique, que é o cromóforo. Ai, meu Deus. Nossa, meu Super Nintendo está cheio de cromóforos. Meu Deus, eu pensava que passava um vinagre e tirava os cromóforos, mas felizmente não aconteceu dessa forma. Mas pelo Super Nintendo, por esse ABS do plástico, a gente consegue esse já entender... tá amarelinho, esse daqui já tá mais amareladinho, né? Ligado? E aqui também desbota, né? Pô, a tinta disso aqui, isso aqui devia ser muito mais vivo na época que foi comprado, né? Outras coisas, porque a gente entendeu o conceito do cromóforo, certo? Porque se você parar pra pensar, tudo que vai ficando mais velho vai dando uma amarelada, uma sépia, ou o tom do decaimento é amarelo. Vamos testar aqui, por exemplo, o tênis vintage lá, você compra aquele Air Force One, primeira coisa que acontece, o lado fica todo meio creme, amarelado. Eu achava que era sujeira, eu não sabia que era um componente químico do material. O Adidas Superstar e o All Star... Eu achava que era acúmulo de sujeira e nunca mais ficava branco, tá ligado? Ficam muito amarelos. Muito amarelados. E isso muito por causa de uma combinação de luz ultravioleta e também do suor do nosso corpo. Sabe quando... Ah, tá aí, é isso aí que eu sempre achei, que fosse suor, fosse secreções nossas ali, né, e do tempo da rua, né, misturado com poeira, misturado com terra, tá ligado? Você entra num sebo. Pelo menos no tênis eu sempre achei que fosse isso. Nos videogames, cara, brancos, eu achava que era marca de mão, de tanto você pegar no videogame e tal, né, você também pudesse acontecer isso, mas não. E tá cheio daqueles... Pelo que parece é o tempo mesmo, é a luz que entra, né? Por mais mínima que ela entre, por mais que o videogame não fique no sol, a luz entra, a luz do sol ela entra. Vivos mais amarelados, mas com aquele cheiro característico. Isso é por causa da substância que chama lignina, que é a substância que dá a rigidez para os troncos de árvore. Mas ao longo do tempo ela vai oxidando, vai perdendo a potência, né? Então acaba que libera esse aroma e também acontece essa coloração. Quando você morde uma maçã e ela fica amarelada um pouquinho tempo depois, isso também, por motivos diferentes, gera os cromóforos. E até, sabe aquelas ossadas antigas que o pessoal escava, você vê que elas são meio amareladas também, né? Isso muito por causa de uma reação que chama reação de Maillard e também a absorção de minerais ao longo dos séculos, né? Mas a questão é, todos esses métodos ou essas coisas que acontecem, elas geram os cromóforos, que são essas cicatrizes moleculares. E isso aqui é interessante pra gente continuar a nossa história. Beleza, mas por que amarelo? Por que não fica azul, verde, sei lá, não decai, não fica preto, não fica branco? Não sei, por que o amarelo especificamente? Por causa do vilão que eu te falei lá no início, a entropia. Porra, olha a cara da entropia, caralho. Essa entropia aqui, caralho. São essas senhoras, né? Exagerou, mano. Isso é uma questão universal, mas vamos colocar numa praia. Quando a gente vai numa praia, as crianças normalmente, ou a gente que é adulto e quer voltar a ser criança, né? O que eu posso fazer? A gente gosta de fazer castelos de areia, certo? Você vai lá, pega um baldinho, coloca na areia, monta aqui, aí você começa a esculpir aqueles negócios em cima do castelo, faz um monte de coisa, certo? Só que, vamos pensar matematicamente uma coisa. Qual que é a chance do castelo que você montou na areia ficar do jeito novinho que ele precisava ficar? Eu acho que a gente pode falar que é uma para todas as infinitas outras possibilidades, né? A entropia é mais ou menos isso. O universo é preguiçoso. Manter a coisa no estado natural, do estado primordial, bonitinho, novinho, saindo da caixa, é muito mais difícil e gasta muito mais probabilidades e energia do que deixar o pau torar. O universo gosta de deixar o pau torar. Então, às vezes, quando você está passando por coisas na vida, não culpe a coisa, é a entropia. A chance de dar errado é muito mais de dar certo.
Ah, bom. Então a gente pode entender por essa lei que, como se fosse o branco ou novinho, é gasto excessivo de energia. O amarelo é tipo... só isso aí mesmo. Não liga tanto, né? É que eu quero evitar a fadiga. Mas isso explica a missa metade. Mas agora a gente tem que também pôr a culpa em uma determinada banda, que é o Pink Floyd. Porque se a gente não tem a ver culpar o o Pink Pink Floyd, Floyd, nós mano? não vamos entender como que funciona esse negócio do amarelo. Bom, se você olhar mano, no rolê para o Dark Side of the Moon, de 1970 e bolinha, você vai ver que é um dos álbuns mais clássicos da cultura popular do mundo. Porque aquele álbum é bonito pra caramba, as tem o diorama, né? músicas são muito boas, mas você vê que ele tem um triângulo que basicamente faz um arco-íris saindo daquilo ali. Você deve ter estudado, talvez, ou visto em algum lugar, que aquilo é um prisma. E você sabe qual é o efeito que esse prisma dá? Bom, aquele prisma, ele vem de um cara que é muito inteligente, que é o Sir Isaac Newton, que em 1666, quando estava passando por uma pandemia, né, tava sem o que fazer em casa, porque tava rolando a tal da peste bubônica, ele falou assim, não, gente, tem uma janela ali, engraçado, tá vindo só um fechinho de luz. Ele pensou assim, e se eu pegar essa pirâmide de cristal aqui e chuchar nesse raio de luz, o que será que vai acontecer? E realmente estavam sem nada pra fazer em casa, né? Peste bubônica era realmente... Não, mano, eu tenho pra mim que esses caras, mano, ficavam fumando ópio, tá ligado? Maconha, ópio, haxixe, né? Usando aquelas drogas que tinha na época dele ali, mano, dentro de casa. E o cara devia ficar pirando, mano. Devia ficar o dia inteiro pirando nessas paradas, tá ligado? Porque não é possível, mano, tá ligado? O cara ficava ali, mano, pá, viajando no cristalzinho, que pegava a luzinha, pegava o fachozinho de luz que saía de lá do parada ali, pá, porra, mano. Aí não, porra, vou estudar isso aqui, que isso aqui vai fazer muita diferença na humanidade um dia. E faz, né? Terrível. Aham. O quê? Renato, vamos fingir que você não faria isso no seu estado mais natural. É verdade. Ele tem toda a razão. Aí ele pega o prisma, coloca lá na luz e começa um tanto... Olha lá, botou, eu ficava tipo, caralho, aqui. Pá. Olha lá, ih, saiu o arco-írisinho. Caralho, mano. de cor aparecer. Não é aquelas cores, o vermelho, o verde, todas as cores que a gente vê no arco-íris. Ele falou assim, o maluco fez até que como é que é o nome dessa porra aqui? Que é paleta de cores aqui. Esqueci o nome dessa porra. E caralho, mano, só pra pegar ali as cores, tudo. Porque até aquela época o pessoal pensava que a luz branca era a ausência de cores. Mas ele percebeu que na verdade a luz branca é o junta-junta de todas as cores que forma a luz branca. Todas as cores, tem exatamente. As cores elas têm uma ordem certa ali, por quê? Cada cor ela vai numa determinada velocidade e numa determinada frequência. Então o vermelho tende para cá e o azul vai para cá e o amarelo vai para cá por causa dessa combinação toda. Ele meio que separou as luzes. E isso explica por que o raio chama ultravioleta. Porque são espectros de cores que estão acima da cor violeta. Exatamente. Caralho, beleza, as cores então são divididas, mas o que isso tem a ver com a nossa história? Tem a ver porque se a luz bate num cromóforo, que é uma cicatriz, acontece uma interação. Por quê? Esse cromóforo, quando a luz bate no objeto, ele meio que fala assim, cadê a luz azul? A luz azul veio? Ah, pode passar para dentro. Você não vai sair nunca mais daqui. E todas as outras luzes refletem menos o azul. E se você já brincou com aquele negócio de tinta lá, de misturar as cores? Se você tira o azul, a mistura disso tudo vai dar um amarelado. Você tá entendendo? Mas aí que a coisa fica muito mais maluca ainda. Né? Então, peraí. O tom que chama o ocre. As coisas são amarelas porque todo cromóforo ele meio que tira o azul dessa paleta? Sim, é assim que funciona. Porque, na verdade, os nossos olhos eles têm receptores para interpretar essas luzes. Então a luz vem do sol, bate no objeto, o azul vai para o saco, ele reflete o resto para os nossos olhos e a gente interpreta as cores.
Por isso que o resultado dá o amarelado. Amarelado. Ah, agora eu entendi! Mas olha só que interessante. A gente tá falando de tênis, Super Nintendo e um monte de coisa do nosso dia a dia. Mas será que a gente podia aplicar a entropia, esse mecanismo todo, ao universo? Tem um estudo de 2002 feito tá por mano? Aí já astrônomos da viaja, né? Universidade de Johns Hopkins que notou que o universo ele tem a cor de café com leite. Por quê? Se você juntar todo, tirar a foto toda do universo assim no geral, você não tem mais aquela cor novinha. O universo, ele não é mais novo. Ele também está sofrendo com a entropia. Ou seja, o universo vai envelhecendo e ele também vai ficando amarelado numa foto geral. Mas isso explica muita coisa, né? Mas não explica tudo. Porque eu fiquei pensando uma coisa. Beleza, se a explicação das coisas estão ficando amarelas é uma interação do Sol, dos cromóforos, mas falta a gente nessa equação, será que se fosse outro ser, enxergaria da mesma forma? A gente também vai ficando amarelado também, mano? É isso? A verdade é que não. Por exemplo, os pássaros enxergam o ultravioleta. Quando eles olhariam para um objeto assim que está decaindo, que está sofrendo com esses cromóforos, eles veriam meio que umas fissuras, coisas que a gente não veria, e uma onda meio preta, assim, é um negócio bem diferente. E até humanos com condições especiais também conseguem ver coisas diferentes. Por exemplo, as mulheres podem ter uma condição que elas não têm mais só 3 daqueles receptores, mas 4. Então elas veem mais e mais cores do que uma pessoa normal poderia ver. Isso acontece bastante. Eu acho que todas as mulheres vêm com isso, né? Que falam, isso aqui é fúcsia. Isso aqui é não sei o quê. E também a nossa engenharia ocular é feita para proteção dos raios UV, porque a gente tem um cristalino na frente aqui. Mas, por exemplo, você lembra do Monet, o Claude Monet, aquele pintor famoso e tal? Na época ele fez uma cirurgia de catarata, mas normalmente eles colocam uma pecinha nova de vidro lá no lugar, né? No caso dele não. E vocês acreditam que ele via a luz ultravioleta batendo nas flores, por exemplo? É uma coisa estranha a gente pensar que existem outras cores e outros espectros pra gente poder ver, né? Mas só que tem uma outra coisa também. Você deve ter percebido que tem a luz, tem o universo e tem as nossas percepções, mas as cores, na verdade, elas não existem. É um jeito que a nossa engenharia faz da gente ver cores, mas a verdade é que o universo ele não tem cores propriamente ditas, né? É a gente que meio que pinta essa tela espacial. Então, basicamente, a resposta de por que as coisas ficam amarelas é que é uma ação da entropia. O universo entra em desordem o suficiente para poder deixar as coisas agirem no tempo certo. Mas o amarelo, na verdade, é só o olhar de quem tá vendo, porque dependendo, pode não ser amarelo de fato. Mano, não entendi não, mano. Tá ligado? A real é essa. Não entendi, tá ligado? É muita informação do universo com a entropia. Caralho. O bagulho aqui é, porra, esse porra fez assim. Tá ligado? Caralho. É isso.